Olá a todos! O tema da aula de hoje, teorema do confronto. Então, uma motivação de estudar essa aula é o seguinte: quando você tem f de x menor ou igual a g de x para todo x num determinado intervalo i, fixado o p pertencente ao intervalo i, como podemos relacionar os limites quando x tende a p da f de x e quando x tende a p do g de x? Bem, o resultado é o seguinte, que é até intuitivo. Você supõe que f de x é menor ou igual a g de x, então, claro, para todo x próximo de um número real p, então o limite quando x tende a p da f de x é menor ou igual ao limite quando x tende a p da g de x. Então, graficamente falando, o que eu estou querendo dizer com esse resultado? Vamos marcar aqui rapidamente o plano cartesiano. Nós vamos esboçar o gráfico das funções. Então, digamos que o gráfico da nossa função f seja esse camarada aqui. Lembrando que a função não precisa estar definida em P. E digamos que o gráfico da g seja esse camarada aqui. Mesmo que, por exemplo, digamos que aqui nós temos o x igual a P. Vou colocar aqui. Mesmo que o f de P seja menor do que o g de P, eu não estou olhando para x igual a P. O que eu posso visualizar aqui? Existe um intervalo em torno de P. Esse intervalo eu vou chamar de I. De tal modo que esse aqui sendo f, esse aqui sendo g, nós temos que f de x, aqui neste exemplo, é maior ou igual a g de x, para todo x pertencente ao intervalo i, exceto possivelmente em p, e nesse exemplo, isso aqui não ocorre para x igual a p. Só que isso já é suficiente para concluirmos o seguinte, que o limite da nossa função, f, é maior ou igual ao limite da função g. Então, graficamente falando, essa é a intuição. A demonstração formal desse resultado será feita em um outro momento. Qualquer coisa, se eu lembrar, vou colocar na descrição do vídeo. Mas dá para visualizar a veracidade, o fato desse fato ser verdadeiro, simplesmente olhando pelo gráfico. Só que qual é a importância desse resultado? Aí vem o teorema do confronto. O que diz o teorema do confronto? Se você tem, por exemplo, f, g, h, funções que cumprem essa condição, e limite quando... Vou até anotar isso aqui. Limite quando f de x, quando x tende a p, pelo resultado acima, como f é menor ou igual a g, isso quer dizer que é menor ou igual ao limite quando x tende a p do g de x. Como g de x é menor ou igual a h, isso aqui é menor ou igual ao limite quando x tende a p do h de x. Só que, se eu estou supondo que esse limite aqui da f é igual a algum número L, e esse limite do h também é igual ao número L, então você acaba de concluir que o limite quando x tende a p do g de x é, por um lado, maior ou igual a L, por outro lado, menor ou igual a L. Só tem uma possibilidade. G de x, limite quando x tende a p do g de x é igual a L. Então, com base neste resultado, que é o teorema do confronto, nós vamos resolver alguns exercícios. Então, primeiro vamos começar com esse aqui. Limite quando x tende a zero da função x ao quadrado seno de 1 sobre x. Qual é o problema se você fizer uma substituição direta? Aqui vai dar zero, só que aqui o limite não existe. Porque, pensando no 1 sobre zero, bem, se a gente fosse forçar a barra para olharmos para o limite aqui daria ou mais infinito ou em menos infinito, mas seno não vai ter limite quando x tende ao infinito, né? A função seno de x. Ou seja, esse cara não vai existir limite. No caso, estou olhando só para o seno. Porém, o seno de x ele é sempre limitado. Em particular, a função seno de 1 sobre x, que seno de qualquer ângulo, ele é limitado por menos 1 inferiormente e mais 1 superiormente.
Isso é verdade para todo x, nesse caso diferente de zero. Então, isso é verdade para todo x diferente de zero. Se você multiplicar por x ao quadrado, já que x ao quadrado é um número positivo, a desigualdade é preservada. Então, nesse caso, menos x ao quadrado é menor ou igual a x ao quadrado seno de 1 sobre x, menor ou igual a x ao quadrado. Só que aí o que acontece? Pelo teorema do confronto, como a gente sabe que o limite quando x tende a zero, menos x ao quadrado é igual a zero, e limite quando x tende a zero e x ao quadrado também é igual a zero, pelo teorema do confronto, confronto, nós podemos concluir que o limite do meio é igual a zero. Ou seja, o limite quando x tende a zero da função x ao quadrado seno de 1 sobre x é igual a zero. Então, o teorema do confronto ele é bem útil para você, por exemplo, calcular limites que envolvem senos e cossenos, porque você consegue limitá-lo tanto inferiormente quanto superiormente. Então, ele é uma técnica interessante para esses casos. Tanto é que vale ressaltar é que o teorema do confronto também é válido, apesar de não estar enunciado lá, mas também é válido se P for igual a mais ou menos infinito. E aí, vamos dizer assim, por uma ideia análoga, o que nós temos aqui é o seguinte: o seno de x agora é verdade para todo x, ele é limitado de menos 1 até 1. Como aqui eu estou supondo x muito grande, ou seja, estou imaginando x positivo, pelo menos, eu posso dividir por x os três membros da desigualdade, que a desigualdade ela é preservada. E aí, novamente, como esse cara aqui no limite vai tender a zero, como o limite quando x tende a infinito de menos 1 sobre x é igual ao limite quando x tende a infinito de 1 sobre x e ambos iguais a zero, opa, aqui eu esqueci do sobre x, perdão. Então isso implica, pelo teorema do confronto, que o limite quando x tende a infinito da função seno de x sobre x é igual a zero. Dávamos para ter uma intuição mais precisa desse resultado só de pensar no seguinte fato. Você pensa que x é um número muito grande, por maior que seja o número x, o seno de x ele é bem limitado, né? Ele não pode ser nem maior do que 1 e nem menor do que menos 1. Então ele fica limitado no intervalo de menos 1 até 1. Eventualmente, a depender dos valores de x, pode até ser igual a 1 ou menos 1. Só que o que acontece? Esse cara fica limitado, só que esse cara é um número muito grande. Então, quando você tem um número dividido por um número muito grande, o resultado da fração se aproxima de zero. Então, é até vamos dizer assim, um resultado mais palatável, vamos colocar assim, um pouco mais intuitivo, mas o formalismo vem de acordo com o teorema do confronto. O próximo resultado já é um resultado muito importante, porque esse limite aqui é chamado limite fundamental. Eu não vou expor o resultado ainda, porque eu vou fazer a dedução junto com vocês. Mas o limite, quando x tende a zero do seno de x sobre x, ele tem um comportamento específico. Porque observe que se você trocar o x por zero, aqui em cima vai dar zero, e aqui embaixo vai dar zero. Zero sobre zero é uma indeterminação. Então a gente tem que manipular para ver que resultado vai dar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, primeiramente, desenhar os meus eixos para desenhar o círculo trigonométrico. Deixa eu desenhar o meu círculo trigonométrico. Eu vou desenhar a reta tangente também. Vou precisar da reta tangente. Opa! A reta tangente ao círculo aqui. E eu vou marcar um ângulo X aqui. Então, digamos... Opa! Tá aqui.
marcar um ângulo X aqui. Então, ao marcarmos um ângulo X, eu posso fazer um prolongamento e olhar para esse ponto aqui. Então, vamos dar nome aqui a alguns pontos aqui. Digamos que esse cara aqui é o ponto A. Digamos que esse cara aqui é o ponto B. Esse cara é o ponto C. E aí eu vou projetar aqui só para visualizar aqui. E vamos chamar esse ponto de ponto D. E por último, O de origem, né? Então, vamos pensar um pouco. O que nós temos aqui é o seguinte. A área... como é que a gente calcula a área desse triângulo OBA? Vou até colocar aqui. Área. Vou denotar assim, ó. Vou colocar entre colchetes para representar área. A área do triângulo OBA é o quê? Base, ou seja, 1, vezes a altura, que é a medida de A até B. Vou colocar assim, módulo de A até B, sobre 2. Então, a área desse triângulo aqui é esse cara aqui. AB, essa medida de AB, se vocês observarem uma videoaula que eu tenho de trigonometria, qualquer coisa, se eu lembrar, vou deixar ou no card ou na descrição. Essa medida de A até B é exatamente igual à tangente de x. Aqui, para efeitos de ilustração, eu vou supor, provisoriamente, que x tende a zero pela direita. E a demonstração de x tender a zero pela esquerda é análogo, só fazendo alguns ajustes de sinais. Então, a área do triângulo OBA é tangente de x sobre 2. Outra área que vale ressaltar é a área do setor circular OBC. Vou até denotar assim para explicar que eu estou olhando para esse desenho aqui. Eu vou rachurar agora. OBC. A área desse cidadão aqui tem... A área de um setor circular é o quê? Você pega a medida desse comprimento aqui, que ele meio que faz um papel de base, que aí nesse caso vai ser o raio vezes um ângulo, vezes o raio, que dá 1 de novo, sobre 2. Então, na prática, a área daquele setor circular é x sobre 2. Vou até colocar de maneira mais bonitinha. E por último, quanto que é a área desse triângulo ODC? A área do triângulo ODC vai ser igual ao quê? Base, que nesse caso é a medida de O até D. Já vou um pouco mais direto. A medida de O até D é o cosseno de x, vezes a altura, que nesse caso é o seno de x, sobre 2. E aí, o que nós podemos concluir nesse desenho? Que a área do triângulo ODC é o menor das áreas. Então, eu posso pegar essa informação aqui e colocar aqui no canto. A área do triângulo ODC. A área desse triângulo ODC é menor ou igual à área do setor circular OBC. Ou seja, é menor ou igual a essa área aqui. E por último, é menor ou igual à área do triângulo OBA. Essa medida aqui. O que nós temos nessa conta? Vamos tentar simplificar. A gente pode cortar todo mundo por 2 aqui, né? Então aqui vai ficar cosseno de x, seno de x, menor ou igual a x, menor ou igual a tangente de x, que é seno de x, sobre cosseno de x. Como o nosso objetivo é analisar seno de x sobre x, o que nós vamos fazer? Como eu estou supondo aqui que x é positivo, nesse primeiro momento eu estou supondo x tendendo a zero pela direita, então 1 sobre esse cara é maior ou igual a 1 sobre esse cara, que é maior ou igual que 1 sobre esse cara. Em outras palavras, 1 sobre cosseno x
seno x, menor ou igual não, maior ou igual 1 sobre x, maior ou igual cosseno de x sobre seno de x. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos multiplicar por seno de x os três lados da desigualdade. Como o seno de x é um número positivo nesse cenário, nós vamos ter o quê? Esse camarada multiplicado por seno de x vai cortar, então vai ficar só 1 sobre cosseno de x, maior ou igual a seno de x sobre x, maior ou igual, ao multiplicar por seno de x aqui, corta por esse seno, vai ficar só cosseno de x. Agora observe o seguinte, o limite, quando x tende a zero pela direita, nesse meu exemplo, de 1 sobre cosseno de x, se você trocar o x por zero, aqui vai dar 1 sobre 1, dá 1. Isso é igual ao limite quando x tende a zero pela direita do cosseno de x, como você pode fazer a substituição direta, tá valendo. Ambos são iguais a 1. Então, se aqui é igual a 1, aqui é igual a 1, pelo teorema do confronto, que aí vem a conclusão fundamental, limite, quando x tende a zero, nesse caso, na minha dedução, pela direita, seno de x sobre x é igual a 1. Terminei a demonstração? Ainda não, porque faltaria analisar o caso à esquerda. Só que o que eu vou fazer? Vou deixar como um exercício para vocês. A única coisa que eu vou dizer é, na hora de você fazer a dedução, ao invés de você desenhar um círculo trigonométrico com o ângulo positivo, você vai ter que desenhar com o ângulo negativo. Ou seja, você vai ter que desenhar fazer esse desenho, só que agora refletido para baixo. E só tem que tomar cuidados com algumas manipulações, mas o que eu vou escrever é o seguinte. Opa! De forma análoga, podemos concluir que esse limite aqui, só que agora com o x tendendo a zero pela esquerda, também é igual a 1. Logo, se pela direita dá um resultado, pela esquerda dá o mesmo resultado, isso quer dizer que esse limite, quando x tende a zero, vai dar 1. E esse limite é muito importante memorizar. É um limite fundamental, ele aparece em diversos exercícios, não à toa que ele recebe o nome como limite fundamental. Então, o resumo da aula é justamente observar, quando você tem, por exemplo, um limite que envolve senos ou cossenos, teorema do confronto poderá ser uma boa pedida. Então, peço que curtam o vídeo, que compartilhem, que comentem. Qualquer coisa, estou à disposição. E até a próxima.